Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Medicina Sem Neura. Eu sou a Letícia Rodrigues. Meu nome é Laura Moura. E eu sou o Leonardo Stone. E hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre imunologia e parasitologia. E para entender um pouquinho melhor sobre esses tópicos, estamos aqui com ele, o professor e mestre Leonardo Isidório, que eu vou ler, inclusive, um pouquinho sobre ele, porque é muita coisa, é muito recheado esse currículo dele. Então, ele é professor e mestre, biomédico com ênfase em análises clínicas, graduado pela PUC Goiás. Ele é mestre em medicina tropical, com área de concentração em patologia pela UFG. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui com vocês para contribuir um pouquinho com a imunologia, né, que faz parte aí da nossa vida dentro e fora da academia, nos hospitais, na vida cotidiana. Então a imunologia faz parte da nossa vida em todos os aspectos. Né? Bom, então, pra gente começar esse podcast, professor, com a abertura desse novo módulo que a gente tá tendo, a gente tá vendo, né, sobre o sistema imunológico, e a gente vê que ele é, eu acho, não vou falar, mas vamos dizer que ele é um dos sistemas mais importantes do nosso corpo, né? E o senhor pode falar pra gente, por favor, como que ele é constituído e quais as suas funções? O sistema imunológico, ele faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida. A gente nem percebe a sua atuação, porque a maioria das vezes essa atuação é silenciosa, já que o nosso atual módulo, que é o módulo de agressão e defesa, ele consiste em proteção. Qual que é a função básica do sistema imunológico? Proteção. Evitar que nós tenhamos lesões. E se nós tivermos lesões, evitar que essas lesões sejam graves. O objetivo é proteção. Se falar assim, qual é a palavra que define o sistema imunológico? Proteção. E essa proteção, ela envolve todos os âmbitos, porque nós sofremos agressões diversas, não somente agressões por micro-organismos, nós sofremos agressões químicas, agressões físicas, e todas essas agressões, elas levam a alterações que vão ativar o sistema imunológico. E o sistema imunológico, ele é um conjunto de estruturas. Primeiro é a estrutura anatômica. A nossa anatomia, ela é peça fundamental do sistema imunológico, que é a primeira barreira. Então, assim, nós temos que, antes desse agente agressor, seja de qualquer natureza, ele chegar até a corrente sanguínea ou até se multiplicar, que é o objetivo, enquanto o sistema imunológico tem o objetivo de proteção, o micro-organismo tem o objetivo de procriação, de se multiplicar. Então é aquela guerra constante, muitas vezes silenciosa. Então começa com as barreiras, a pele, alguns órgãos específicos, como a anatomia, os pelos, a pele, as tonsilas, tudo isso contribui para fazer uma barreira física. E aí nós temos os outros componentes do sistema imunológico, são as células de defesa, os leucócitos, e além disso ainda tem componentes químicos do sistema imunológico. Tudo isso atuando ao mesmo tempo com um objetivo único, que é a proteção, que é evitar que nós fiquemos doentes. Gente, então se cair na prova, qual que é a principal função do sistema imunológico? É proteção. Proteção. Tá gravado que foi ele que falou. Proteção. Sabe a coisa nova? O professor falou, hein? Proteção em letras garrafais. Proteção. Todo mundo decora isso aí. O senhor tá falando da defesa, a gente tem no nosso organismo dois tipos de imunidade, que seria a inata, que é a que a gente nasce com ela, e a gente tem a adaptativa, que a gente vai adquirir, como por exemplo com as vacinações. O senhor poderia explicar um pouco mais detalhadamente sobre elas pra gente, por favor? Então, eu diria, se eu fosse escrever um livro de imunologia mais simples do que o ABAS, como vocês estão achando o ABAS complexo, eu colocaria que faz parte da imunidade inata esses órgãos, essa estrutura e as células de defesa e alguns anticorpos que eu vou adquirindo ao longo da gestação, por exemplo. Uma coisa que tem que ficar claro é que a imunidade inata e adaptativa, às vezes, elas se complementam. Que inata é o que eu já tenho. Então, nem sempre, diante de uma agressão, essa imunidade inata ela vai ser tão específica, porque ela é generalizada.
é a primeira barreira, é a primeira resposta imunológica, vai ser da imunidade inata. São os conjuntos de células que eu já tenho, a barreira de proteção, o sistema complemento, tudo isso que já está ali pronto para agir. Então, quando um micro-organismo, por exemplo, adentra o nosso sistema, seja por qualquer via respiratória, via oral, via sexual, ou por inoculação, como, por exemplo, alguns vírus, as arboviroses, né, que são inoculados pelo Aedes aegypti. Então, a primeira coisa que o sistema imunológico vai fazer é reconhecer esse antígeno, contê-lo. Então, ele usa essa estrutura inata para contenção e ele tenta identificar se aquele agente já alguma vez penetrou no nosso organismo. Se sim, a resposta vai ser muito rápida e eliminação, e nós nem vamos perceber que nós entramos em contato com esse agente. Se não, se essa contenção pela imunidade inata, por toda a estrutura que eu falei, não for suficiente, nós vamos ter um outro processo que vai ser imunidade adaptativa, que vai acontecer da mesma forma da vacinação, que é eu inocular substâncias estranhas no meu organismo, que são fragmentos de um vírus, por exemplo, e eu vou estimular a imunidade adaptativa a produzir anticorpos específicos, que ela vai usar todo um maquinário ali com o linfócito T, o linfócito B. Esse linfócito B vai ser ativado pela informação que o linfócito T vai trazer e ele vai produzir um anticorpo, que é uma imunoglobulina específica para conter aquele agente novo, seja via vacinação, que ele entende que a vacina para o sistema imunológico, ele não entende que aquilo é inofensivo, que é só para estimular. Ele vai atuar da mesma forma que se fosse um vírus mesmo. Um vírus ativo, uma bactéria, um fungo, um protozoário. Então a imunidade inata, ela é essa estrutura pronta que vai agir primeiro, a primeira linha de defesa, e a adaptativa é a produção de anticorpos específicos, reconhecimento. Uma vez que isso acontece, essas imunoglobulinas já vão se somar à imunidade inata num outro momento. Se numa segunda vez eu entrar em contato com aquele agente infeccioso, ele vai ser reconhecido e aí eu já tenho anticorpos específicos contra ele. Então, a minha imunidade inata, ela só vai ampliando. Ela é uma biblioteca imunológica também. Além dessa estrutura física, essa estrutura química que vai se formando, que são as imunoglobulinas, os anticorpos, eles vão se formando e a minha imunidade inata vai ficando cada vez mais robusta, de acordo com todas as respostas que eu vou tendo ao longo da minha vida, ao longo dessa tentativa de agressão e invasão que eu sofro diariamente o tempo todo. Enquanto nós estamos aqui, existem agentes infecciosos tentando invadir o nosso organismo, o meu, o de vocês. E aí eu tenho esse maquinário todo, então eu estou constantemente produzindo imunoglobulinas específicas. E aí essa biblioteca imunológica que vai fazer parte da minha imunidade inata, ela vai se formando diariamente também. Então hoje eu tenho imunidade adaptativa, que é a formação desses anticorpos específicos, mas amanhã esses anticorpos específicos que levam mais ou menos de 10 a 15 dias para serem produzidos, eles vão fazer parte da minha imunidade inata no futuro, entendem isso? Então, aquela memória imunológica que o nosso organismo vai criar, ela é pela imunidade adaptativa. Adaptativa, que depois se tornará inata. Mas eu tenho a imunidade ativa e passiva. A imunidade ativa é quando eu sou estimulado a produzir os anticorpos. A passiva é quando eu recebo o anticorpo pronto. Então tem algumas situações que eu vou receber o anticorpo pronto, que também vai fazer parte da minha imunidade inata no futuro, vai fazer parte da minha biblioteca imunológica. Que eu gosto de usar esse termo que é bem um termo bem apropriado para falar de imunologia. Porque quando eu estou sendo gerado, eu recebo os anticorpos da minha mãe, as imunoglobulinas de memória que ela já produziu através da placenta. Quando eu nasço, eu continuo recebendo através do leite materno, que são as imunoglobulinas tipo A. E quando eu estou sendo gerado, imunoglobulina G. Quando eu estou sendo amamentado, imunoglobulina A. Então isso é a imunidade passiva, eu recebo esses anticorpos. Mas tem a ativa, que eu produzo, eu sou estimulado a produzir. E nós temos alguns casos que algumas vacinas não conseguem fazer esse estímulo. Então, um exemplo bem
característica da vacina contra a hepatite B, que são 3 doses. Quando eu tomo a última dose, eu tenho que fazer o exame para investigar as imunoglobulinas, se eu conseguir formar imunoglobulina ou não, se foi estimulado ou não meu sistema imunológico. Se isso não acontecer, eu tenho que tomar imunoglobulina pronta. Por isso que é importante fazer o exame sempre que a gente toma vacina, mais ou menos depois de 30 dias que eu tomei a última dose, quando a vacina tem uma ou mais doses, eu tenho que fazer essa análise laboratorial para saber se eu fui estimulado, se eu fui imunizado. É importante falar 2 palavras na imunologia que podem se confundir. Uma é vacinar, que é a administração da vacina, e a outra é imunizar, que é para saber se o sistema imunológico foi estimulado ou não a produzir as imunoglobulinas. Então, por isso que tudo isso se somando vai formando cada vez mais, deixando cada vez mais a nossa imunidade inata robusta. Então, a imunidade adaptativa, ela é quando eu entro em contato com aquele antígeno pela primeira vez. Aí eu tenho células que nunca entraram em contato, a gente chama naive, que em português, traduzindo, quer dizer virgem, a tradução literal, porque ela nunca entrou em contato com aquele antígeno antes. Então ela vai ser estimulada a produzir anticorpos específicos. E aí esses anticorpos específicos, depois de formado, eles vão se somar e fazer parte da minha imunidade inata. Puxando um gancho rapidinho sobre isso que você falou, eu achei assim, eu tava na minha UBS algumas semanas atrás, a gente ainda não tinha começado esse módulo. E aí eu tava lá na fila de vacinação, só acompanhando, tava vendo o procedimento. Aí chegou uma mamãe com um bebê. E aí ela fez a seguinte pergunta, ela não fez pra mim, ainda bem, porque eu ainda não ia saber responder. Só que agora já sei. Ela me perguntou, quando eu tava grávida, eu tomei a vacina do Covid. Ele já nasce com a imunidade? Já. Quando nós iniciamos a vacinação de Covid no Brasil em 2021, nós, aqui em Trindade, aconteceu no dia 19 de janeiro de 2021, a primeira vacina contra a Covid. Nós começamos com os profissionais de saúde idosos acima de 80 anos. Aí nós fomos gradualmente diminuindo as faixas etárias. Aí quando a gente chegou na faixa etária de adulto, a gente incluiu gestantes. E o que aconteceu? Muitas pessoas naquele momento não acreditavam na vacinação contra a Covid, porque tinham 4 tipos de vacina, as pessoas queriam escolher as vacinas. Então, para saber se a vacina tinha sido efetiva ou não, as pessoas iam ao laboratório para dosar essa imunoglobulina, para ver se realmente foi produzido. As pessoas nem se davam conta disso com outras vacinas, começaram a despertar com a vacina da Covid-19. E foi neste momento que nós percebemos que muitas mulheres que tomaram a vacina enquanto estavam gestantes, elas produziram as imunoglobulinas, porque foi testado e identificado no laboratório, e também do bebê. Então, é a prova cabal de que as imunoglobulinas de memória, a imunoglobulina G, ela atravessa a placenta. Então, o bebê também nós tivemos essa imunoglobulina, só que não foi a imunoglobulina dele, não foi ele que produziu, foi a da mãe, que diante da exposição ao vírus da Covid, ela produziu e essa imunoglobulina atravessou a placenta e foi para o bebê, mas ela protegeria o bebê. O bebê nasceu, ele poderia também entrar em contato com o vírus da Covid, mas ele não ia ficar doente, porque ele já estava protegido. Não porque ele recebeu uma vacina, não porque ele entrou em contato com o vírus, mas porque ele recebeu essa imunoglobulina da mãe. Aí é um exemplo de imunidade passiva. Mas isso não vai isentar ele de futuramente tomar a vacina. Não, de jeito nenhum. Tanto que, independente de quantas imunoglobulinas ele recebe durante a gestação, o Programa Nacional de Imunização, o PNI, a mãe tem que respeitar e ipsis como está lá. Assim que o bebê nasce, as primeiras vacinas que ele vai tomar é contra a hepatite B e contra a tuberculose, que é a BCG. Então são vacinas muito importantes que ele vai tomar e vai seguir o calendário para criança, para adolescente, para adulto, para idoso. Independente se a minha mãe me transferiu X imunoglobulinas, a gente não vai usar isso como um parâmetro para deixar de vacinar. A vacina é importante, ela é a melhor forma de proteção que existe em saúde pública, então nós não devemos deixar de vacinar. Eu acho muito importante vocês, acadêmicos de medicina,
começarem sempre a usar a vacina como uma ferramenta muito poderosa para a promoção de saúde que vocês terão, que é falar para as pessoas, você já se vacinou? Sempre pedir o cartão de vacina, sempre falar de vacina, porque não tem outra forma de proteção mais eficiente. E ficar atualizado também, né, do calendário, porque sempre tá tendo umas modificaçõezinhas ali. Exatamente, a mais nova é que a gotinha agora vai ser a golinha. É uma novidade, porque o Ministério observou que havia muita perda. Porque por mais que tinha a técnica ali de colocar a gotinha, tinha muita perda. Então ele observou que é mais eficiente quando é intramuscular ou subcutânea. Então vai ser assim a partir de agora. Meu Deus, Arinhos, neném. Agora eu vou passar um pouquinho da minha sala para minha colega Letícia. Vai lá, Letícia. Falando demais. Pode ir. Eu que falo demais. Então vamos falar um pouco sobre o processo inflamatório. O senhor poderia explicar como que é o processo inflamatório, as substâncias envolvidas aí nesse processo? Então, o processo inflamatório, ele é uma resposta à agressão. Então ele faz parte do sistema imunológico, mas ele também envolve outras estruturas, porque o processo inflamatório ele serve para dizer assim para o sistema imunológico: tivemos uma agressão. Por menor que seja a lesão, o sistema imunológico vai ser ativado e o processo inflamatório é a resposta a essa lesão, uma resposta a essa invasão. Quando essa invasão causa uma lesão muito grande, como um trauma, ele vai envolver um monte de estruturas para corrigir, reparar, consertar. Ou seja, tentar deixar aquele tecido lesionado mais próximo do que ele era antes da lesão. Então, quais são os mecanismos e estruturas que estarão envolvidos? Então, a gente tem que imaginar uma lesão, um corte. Um corte, a gente está sempre se lesionando. Quando a gente levanta, vai tomar café da manhã, vai escovar os dentes, a gente sofre lesão o tempo todo. Isso causa processos inflamatórios. Só que como as lesões são muito pequenas, às vezes é imperceptível. Mas agora quando eu tenho uma lesão maior, que tem sangramento, que tem perda de tecido, vai acontecer duas coisas ao mesmo tempo. O sistema imunológico ele vai se preparar para consertar, para cicatrizar, para reconstruir aquela lesão. E também ele vai atuar para que, caso tenha algum agente infeccioso presente, ele tem que ser contido. Então ele faz isso ao mesmo tempo. Então quando há uma lesão, eu tenho quimiocinas produzidas por células do próprio tecido que dizem: tem uma lesão aqui. Isso faz com que os neutrófilos, que são os fagócitos, que são as células mais abundantes no tecido periférico, no sangue periférico, elas atravessam os capilares, saem das veias e vão para o local lesionado. E também faz isso com os macrófagos, que são células fagocitárias que estão no tecido. Então começa ali uma fagocitose generalizada desses tecidos lesionados, dos agentes infecciosos porventura que estejam ali, e ao mesmo tempo outras substâncias químicas como as citocinas e o sistema complemento como um todo, elas vão fazer com que haja uma migração de células e um crescimento celular para substituir aquele que foi lesionado. Isso vai acontecer ao mesmo tempo e vai depender de acordo com a profundidade da lesão e quais tecidos foram lesionados. Uma coisa que eu acho fantástica no sistema inflamatório, no processo inflamatório, é que essa reconstrução acontece inclusive com os vasos capilares, que a gente chama de angiogênese. Novos vasos, novos capilares serão reconstruídos para substituir aqueles que foram destruídos durante a lesão. Então é um conjunto de estruturas, é muito interessante, que acontecem todos ao mesmo tempo, que o fim é o processo final, que é a cicatrização. E aí a gente ainda vai ver que nós temos vários tipos de cicatrização que vai envolver o processo final, que para vocês entenderem, o processo inflamatório sempre acontece de dentro para fora. A última etapa do sistema do processo inflamatório vai ser a cicatrização, e ainda tem pessoas que vai produzir mais colágeno, menos colágeno, aí vai ter aquele tipo de cicatriz que a gente chama queloide, outros brida,
Quer dizer, tem vários tipos de cicatriz que também tem a ver com o sistema imunológico, tem a ver com a produção de colágeno, tem a ver com os fibroblastos, que eles fazem parte disso, porque o fibroblasto ele dá sustentação para os tecidos. Então, eu preciso... Porque no começo, quando a gente tem uma lesão, o primeiro tecido que se forma é um tecido granuloso, facilmente retirado. Facilmente, porque ele é só para preenchimento. E ele é muito vascularizado. Então, é muito importante aquela questão da proteção ali com curativo para que aquele tecido granuloso não seja atingido, porque ele retarda a cicatrização, aí começa de novo. Então, é muito importante, numa lesão muito grande, que há um trauma, que abre o tecido, eu proteger aquela lesão. Eu também tenho que fazer a minha parte para ajudar o sistema imunológico. Isso é muito importante dizer. Fazer a minha parte é ajudar no processo. Então, se eu tive uma lesão profunda, eu tenho que fazer os curativos, imunidade, mantê-lo úmido, para que eu ajude esse processo de cicatrização. Não ficar cutucando. Não ficar cutucando. Sabe Arrancando a casca. Isso, eu ia falar agora. Sabe aquela casquinha que se forma? Como o processo é de dentro para fora, aquela casquinha, na hora que você arranca, você está causando uma nova lesão. E o processo começa de novo. Porque você rompeu, teve sangramento. Então, vai ficar um processo inflamatório intermitente ali, porque você não está contribuindo. Então, o processo inflamatório ele é muito complexo. Ele envolve um monte de estruturas e ações químicas, microbiológicas, celulares, para um bem comum, que é construir aquele tecido que foi lesionado. E aí, quando os neutrófilos saem da corrente sanguínea por um movimento chamado de EP10, eles vão até aquele local para fagocitar, e ali forma uma estrutura purulenta chamada exudato. Então, o exudato nada mais é do que uma resposta que o sistema imunológico está atuante e que o processo inflamatório está ocorrendo, que é o famoso pus, que o pessoal diz aí. Mas aquele exudato, ele tem, se a gente for olhar o microscópio, eu vou ver células mortas que são decorrentes dessa lesão, os neutrófilos que saíram da corrente sanguínea, os macrófagos que já estavam no tecido, tudo ali tentando conter o máximo possível para que o agente infeccioso que porventura, já que a gente estava falando de um corte, imaginemos um corte no dedo com uma faca, para evitar que aquele micro-organismo que estava presente na faca se multiplique ali no local da lesão. Aí ele vai fazendo isso, e a fagocitose é para conter, é para eliminar aquilo que realmente morreu, a célula que foi privada de oxigênio pelo corte, privada de nutrientes, então ela vai morrer, ela vai necrosar, e ele faz isso, ele fagocita, e depois eu vou ter, além disso, eu tenho também o sistema de coagulação sanguínea que vai atuar, que eu tenho que conter o sangramento, aí aquele sangue vai se coagular, as cascatas de coagulação vão acontecer, e esse coágulo que se forma também, que é uma forma de evitar que o sangue continue esvaindo, os leucócitos também têm essa função de eliminar aquele coágulo, ele vai fagocitar também. Então, é uma força-tarefa exaustiva, diária, porque diariamente a gente sofre lesões, que acontece o tempo todo e que envolve todo esse arcabouço do nosso organismo para conter a proliferação microbiológica e para consertar o dano que houve. Tá vendo, gente? Então, toda vez que vocês estão machucam, vocês vão tirar a casquinha, os leucócitos vão olhar pra vocês e vão achar que vocês é palhaço. Nossa, assim, Eles são palhaços, na verdade, né? Eu acho que o leucócito vai colocar um narizinho ali, sabe que é uma boita? Fazer uma figurinha sobre isso. Porque as pessoas não têm a mínima ideia, né? Falando isso, eu acho bacana dizer que as pessoas não têm ideia do sistema imunológico. E existem muitas lendas sobre o sistema imunológico. Que o sistema imunológico parece que é um órgão à parte, que só as células de defesa que fazem parte. Então, tem muita lenda, as pessoas, elas realmente não conhecem o sistema imunológico. Eu acho que a gente poderia sempre falar sobre isso de uma forma mais simplificada para todo mundo entender como é importante cuidar do nosso sistema imunológico, que é tomando decisões simples, diárias,
como tomar muita água, sempre se hidratar, dormir a quantidade correta de horas por dia, uma alimentação saudável, evitar situações não saudáveis, vou dizer assim, vamos generalizar, evitar situações não saudáveis para ser uma contribuição muito importante para o sistema imunológico, que a gente está vendo que ele é muito importante no nosso dia a dia. Puxa, quero ver como eu vou terminar essa prova, hein? Vai ser bem fagocitária, bem legal, bem inflamatória. Eu tenho medo, me tremo todinho. Inflamatória, muitas quimiocinas, muitas citocinas. Mas não teremos lágrimas. Isso é bom. A minha vai ter. Não vai ter os sinais cardinais, não vai ter dor. Aí, ó. Vamos postar estudando na tutoria, sabendo o que é sinais cardinais, né, gente? Sinais cardinais, sinais cardeais são aqueles sinais que dizem que está acontecendo um processo inflamatório. Então, vai ter o edema, que é um inchaço, porque houve uma maior aporte sanguíneo para aquele local da lesão, exige do organismo isso, então vai haver toda uma estrutura que vai aumentar o aporte sanguíneo para lá, então vai aumentar a quantidade de líquido ali, sangue, plasma, sangue total, né, que tem plasma, os elementos figurados, então vai aumentar. Isso vai fazer com que haja uma migração muito grande de células para lá, como eu disse, muitos neutrófilos, então vai ficar hiperemiado, vermelhado, então vai doer, porque também tem quimiocinas que vão sensibilizar os nervos próximos àquele tecido lesionado, então dor, calor que vai aumentar a temperatura, é muito nítido, próximo do local do processo inflamatório. Quando você toca, você sente que a temperatura lá está mais alta. Tudo isso porque está havendo ali, é como eu vejo o sistema imunológico, quando eu falo de inflamação, parece um campo que está havendo a construção. É como se eu estivesse pegando um lote e construindo. Então tem gente que começou a fazer o alicerce, outro está trazendo cimento e tijolos, outro já está pensando na finalização que seria ali do prédio, a decoração, outro já está cuidando de quem vai comprar. Então tudo isso acontece ao mesmo tempo. Assim é o processo inflamatório. Essa metáfora. Esses sinais também podem ser chamados de flogísticos. Flogísticos, cardinais ou cardeais. Eu gosto do termos cardinais. Mas eu poderia colocar na prova flogócitos, cardeais, como vocês quiserem. O importante é entender por que está acontecendo e como está acontecendo. Isso é o que mais importa pra gente no processo. E lembrar que vocês vão estudar muito patologia e isso vai ser visto muito mais profundo quando for módulo que estiver falando da patologia mesmo. Tem um livro muito bom de patologia, que é o Rei, né? E tem... O Rei é de parasitologia. Parasitologia, foi mal, mesmo, confundi. Um bom de patologia é o Bogliolo. Ela é muito bom, ele é mais didático. De patologia, tipo Bogliolo. O Reis é parasito. Porque eu tenho ele lá em casa, que ele era do meu padrasto. Aí eu catei pra mim. O Rei? Ele é antigão, capô. Então, o Rei, já que a gente tá falando de micro-organismo, parasitologia, o Rei vai tratar de alguns micro-organismos que não são bactérias, nem vírus, nem fungos. Que são os helmintos, principalmente. Que o pessoal conhece aí popularmente como lombriga. Só que tem vários tipos de lombriga, vou até colocar entre aspas, lombriga. Então ele vai tratar de como esses agentes vão tentar se multiplicar no nosso organismo, vão usar o nosso organismo. Aí a gente vai ver pela primeira vez na parasitologia o termo em que o nosso organismo se torna hospedeiro. Que eu hospedo aquele parasito. Eu ia falar assim, mas acho que tá errado. Falar que a gente viu bem no comecinho um pouco de Chagas. Tá certo ou tá errado? A Chagas é uma doença causada por um protozoário que tem a ver com um vetor, que é um inseto, que é o triatomínio. Triatomínio conhecido aí popularmente como barbeiro. É uma doença que a gente estuda na parasitologia. E é uma doença que esse protozoário, uma vez no nosso organismo, ele tem um tropismo por órgãos que têm fibras musculares que ele pode se proliferar. Então é muito comum ele ir para o coração, para o cólon, para o reto, e lá dentro esse protozoário se multiplica e causa um aumento, um volume daquele órgão. E aí se ele aumentou o volume, ele muda a função do órgão.
Então a gente vai ouvir muito o termo coração chagásico, que é um coração que dobrou de tamanho e está na parasitologia. Então eu vou estudar malária, que também é causada por protozoário, leishmaniose, que é causada por protozoário. São capítulos da parasitologia, né? Diferente das bactérias, dos fungos, dos vírus, que é um assunto da microbiologia. Então não tem como estudar sistema imunológico, imunologia, sem entender parasitologia, está num livro específico, microbiologia, que envolve fungo, vírus e bactéria, que está em outro livro. E ainda tem o outro alicerce, que é o de patologia, que fala mais aprofundado dos processos inflamatórios das lesões. Eu tenho vários tipos de lesões, como nas ISTs, por exemplo. Eu tenho as ulcerações, eu tenho a formação de verruga, eu tenho a formação de leucorreia, que o pessoal por aí chama de corrimento. Então, são sinais da presença de um agente infeccioso no organismo, e cada agente infeccioso demonstra um tipo de lesão, e essa lesão eu já consigo imaginar qual é o agente infeccioso. A gente não consegue dizer categoricamente, então por isso que a gente tem que fazer sempre os exames laboratoriais para confirmação. E aí entra os testes imunocromatográficos, que são os testes rápidos que a gente tem aí distribuído nas unidades de saúde para as ISTs, hepatite B, hepatite C, HIV e sífilis, mas eu tenho muitos outros no mercado. Eu tenho para leishmaniose, eu tenho para chagas, eu tenho para dengue, eu tenho para muitas outras doenças. Eu digo que a imunocromatografia, que é essa metodologia diagnóstica, ela é a metodologia do futuro, porque é rápido, eu não preciso de equipamento, eu não preciso de um local específico, eu posso fazer na mata. Eu posso fazer um trabalho, por exemplo, vocês estão fazendo medicina em Goiás, na cidade de Trindade, mas imagina fazer medicina lá no Pará, em que você tem que entrar no barco, porque a unidade básica de saúde está 15 quilômetros rio acima. Aí muitas vezes o acesso lá é limitado, e aí eu tenho esse teste como um teste muito eficiente para eu poder fazer lá. Imagina, eu ter que levar um equipamento, que leva horas para ficar pronto. Então isso é uma forma de facilitar, e não quer dizer que não é seguro, pelo contrário. É muito específico e muito sensível o teste. Então, meninos, estudem sensibilidade e especificidade em relação à imunocromatografia. Lá na bula do teste, você vai ver que quanto mais sensível e mais específico, melhor é o teste. Só antes da gente dar seguimento aqui, né, dessas perguntinhas, para quem não cursa a área da saúde, mas não sabe o que são esses testes imunocromatográficos, um exemplo deles, eu acho, né, que muita gente conhece, é o do Covid, que a gente faz na farmácia. Ele é um exemplo desse teste. Mas um outro mais famoso que esse é o da gravidez. Ah, é mesmo, velho. E o da gravidez é um teste imunocromatográfico que eu estou investigando um hormônio específico, que é uma fração beta do hormônio da gravidez. Então, eu consigo também fazer isso. Tanto que eu acho que, se eu não me engano, foi o primeiro teste imunocromatográfico distribuído para que as pessoas pudessem fazer. Então, logo veio também o Ministério da Saúde, lançou o HIV para que as pessoas pudessem fazer também na farmácia. Só que as pessoas ficaram inseguras, a gente percebeu que não colou muito. Então, ela prefere ir na unidade de saúde, fazer lá, porque se der alterado, se der reagente, ela já vai ter uma consulta médica. Eu acho que a falta da presença do médico na farmácia inibiu a realização do autoteste para HIV, por exemplo. Até foi o professor Luciano que falou, né? O teste ele é muito fácil de fazer, qualquer um consegue fazer. Agora, ler o teste pode ser um pouco mais difícil, as pessoas se sentem mais... Porque muitos testes vai estar lá escrito assim, ó, IgM e IgG. E aí, se você não sabe o que é o IgM, como interpretá-lo, e o que é o IgG, como interpretá-lo, você realmente vai precisar de um profissional da saúde. Então, para dar continuidade à inflamação ali, temos a inflamação aguda e a crônica, né? O senhor poderia nos explicar as principais diferenças entre as duas? A inflamação aguda é essa que envolve os sinais cardinais. A inflamação crônica, ela já passou dos sinais cardinais e ela está nesse processo de cicatrização. E aí, a inflamação crônica, ela vai se tornar aguda quando você vai lá e tira a casquinha da lesão, por exemplo. Aí você inicia um processo agudo no que já está crônico, cronificando.
que leva dias, dependendo da profundidade da lesão, leva semanas e semanas para cicatrização. O furúnculo tem um nome técnico para furúnculo? Furúnculo é uma presença de um parasito. Ele seria agudo ou crônico? Ele seria agudo porque ele vai ter os sinais cardinais, né? Vai ter a dor, vai ter o inchaço, que é o edema, vai ter muita produção de exudato ali próximo, que é o pus. E geralmente essa dor é muito intensa e incomoda. Então o que é o problema das infecções agudas? Dentro dos sinais cardinais, o que mais incomoda é a dor. Então é o que faz com que a pessoa procure uma assistência. E aí o furúnculo, assistência é fazer essa aspiração, retirar aquele agente infeccioso. E aí as pessoas têm muitas lendas sobre isso também. Coloca como, faz não sei mais o que, para tentar contê-lo. Mas sem dúvida nenhuma fazer essa punção e aspirar, isso o médico tem que fazer, é uma das formas de conter e acelerar o processo inflamatório ali. Eu falo assim, eu pergunto porque eu tive furúnculo nos 2 joelhos e no mesmo lugar dos 2 joelhos. E aí eu acho que eu era um pouco nova, mas eu lembro de só ficar deitada na cama, não podia mexer, só saía pra ir no banheiro. É uma coisa que esses agentes é mais comum em crianças mesmo, e aí as pessoas falam, eu tô tendo muito furúnculo, então meu sistema imunológico tá fraco. Não é isso? Lembra que tem que ter um agente? Então, assim, você que está se expondo a esse agente. Então, a gente tem que fazer a nossa parte voltando novamente. Se eu estou num lugar que eu posso estar exposto a um agente, eu tenho que me conter. Se for um agente que é de via respiratória, usar máscara. Se for um agente que é via de ingestão, ferver a água, filtrar a água. Então a gente tem que fazer a parte da gente. E aí essas agressões que vão acontecer por esses agentes infecciosos da parasitologia, a gente vai vê-los muito melhor num outro módulo de agressão, que é a agressão do meio ambiente, através do meio ambiente. Que aí vai envolver água, comida. Então, professor, já encerrando o módulo, encerrando a nossa gravação, o senhor poderia falar um pouquinho pra gente das bactérias? Mais resumidamente, a gente tem as gram-positivas, as gram-negativas. As bactérias, elas são seres procariontes, quer dizer, unicelulares. Eles não são tão organizados, essas células, tão organizadas como as células eucariontes, que um exemplo é a nossa célula humana. E as bactérias, elas apresentam morfologias diferentes. Então, eu tenho os cocos, os bacilos, os espirilos, os vibriões. E essas bactérias, elas podem ser patogênicas ou não. É muito importante entender que, graças a Deus, a maioria das bactérias que nós conhecemos aqui na Terra, a maioria são inofensivas para o ser humano. E as bactérias causam muita lesão, né? Elas têm toxinas, e essas toxinas bacterianas que causam necrose, se essa necrose acontecer num órgão fundamental como coração, cérebro, a gente vai levar a óbito o indivíduo. Então, as bactérias são causadoras de inúmeros óbitos, e elas são divididas em gram positivo e em gram negativo, porque o Gram, um cientista, ele desenvolveu uma técnica que conseguiu separar as bactérias em 2 grupos. E o que diferencia um grupo do outro? A camada da célula. As gram-positivas, ela tem uma camada chamada peptidoglicano, mais espessa. Quando eu vou corar aqui, o primeiro corante que eu uso é uma violeta. Assim que eu introduzo aquele esfregaço com material, imagine a gente pegar o exudato, fazer uma lâmina, fazer um esfregaço, e aí eu vou corar com a coloração de Gram. Eu vou submeter aquela lâmina à violeta de Gram. E aí esse corante das bactérias gram-positivas, ele vai entrar dentro dessa estrutura bacteriana e não vai sair. Então, se eu colocar qualquer outro corante, aquele local já está ocupado por um corante inicial. As gram-negativas já têm essa camada de peptidoglicano mais fina. Então, quando eu coloco a violeta e depois eu uso o descorante, que é um álcool específico de Gram,
ele causa pequenos buraquinhos na camada dessa bactéria e esse corante inicial, que era violeta, sai. Aí eu coloco um outro corante, que é o corante de coloração vermelha. Vocês vão aprender a fazer a teca de grão, quero nem dar spoiler. Viu, professora? Inclusive é amanhã. Eu não vou dar spoiler. Vocês vão fazer a coloração de grã na prática. E aí vocês vão ver que as gram negativas, quando eu coloco o último corante, que é vermelho, ele vai substituir das gram negativas o violeta, porque ele saiu quando eu descorei. Porque, inclusive, é uma dica para vocês que vão usar jaleco, meninas, e vão trabalhar com coloração. Não é só de gram. Vocês vão fazer coloração de outras técnicas para identificar outras bactérias. E aí, se cair na roupa, vocês vão usar um descorante, que é álcool absoluto, para tirar, tá? Fica a dica. Principalmente azul de metileno, que é bem azul, bonitão, a cor bonita. Caiu no seu jaleco, você vai tirar com álcool. Então a diferença tá aí, mas também a diferença tá na relação da virulência da bactéria. O que é uma virulência? O que é uma bactéria virulenta? Uma bactéria capaz de causar uma lesão muito grande. Uma bactéria cujas toxinas podem necrosar. E aí as bactérias gram-negativas são muito comuns no trato intestinal. São elas que causam intoxicação alimentar, elas que causam infecção das vias urinárias. Então são muito importantes esse grupo de bactérias. As gram-positivas são muito comuns na pele, na boca, na garganta, causam pneumonia, causam lesão na pele, mas a função de um médico saber se é gram-positiva ou gram-negativa é dar segmento ao paciente. Se eu sei que é gram-positiva, o segmento é um. Se é gram-negativa, o segmento é outro. Então, é como se eu tivesse chegado ali, ó, eu estava caminhando, aí eu cheguei e o caminho se bifurcou. Então, para que direção eu vou levar o paciente? A coloração de gram vai me ajudar nisso. Gram-positiva, eu tomo uma atitude, um segmento com o paciente. Gram-negativa, ou. Certo. Bom, eu acho que então encerramos, né? Já? Faz os agradecimentos. Já, eu quero agradecer primeiro a vocês, meninos da medicina, pelo convite, por fazer parte da equipe, né, por trabalhar com vocês e por poder contribuir um pouquinho para a formação de vocês, que eu desejo muito que sejam médicos diferenciados. A Unigoiás tem trabalhado para formar médicos diferenciados. Então, nosso desejo é que vocês sejam referências no mercado. E vamos ser. Amém. Se precisar de nós e depender, tenho certeza. Sim. Então, pessoal, infelizmente, estamos chegando ao final desse episódio. Espero que vocês tenham aprendido melhor sobre imunologia e parasitologia. E queremos agradecer também ao professor por estar aqui ajudando a gente a aprender mais. E como forma de agradecimento... Olha, chocolate. Isso ajuda o sistema imunológico. Fica feliz. É saudável, chocolate é saudável. É, milha, você me fala. Principalmente os chocolates amargos, viu, pessoal? Fica a dica. Muito obrigada à nossa equipe de marketing também, que tá aqui atuando com a gente desde o princípio, tá atuando a gente tem muito tempo, então muito obrigada, valeu aí, viu, gente? E a nossa coordenadora, né, gente? Claro, a Bia. E essa é a nossa diretora. Isso. Obrigado, Bia. Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão para o podcast, podem enviar pra gente que iremos receber e tentar sempre melhorar para vocês. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e tchau. Beijos e tchau.